Esse mercado vive uma retomada histórica nas operações de fusões e aquisições de M&As. Um estudo da Forteza Partners mostra que o volume de M&As atingiu 37 bilhões 600 milhões de reais nos últimos 12 meses. Depois do pico registrado entre 2021 e 2022, o mercado voltou a acelerar agora em 2026. E o destaque fica para o setor de serviços ambulatoriais, que lidera essa valorização nas negociações do período. Para a gente entender esse cenário, a gente conversa agora com Denis Morante, sócio e fundador da Forteza Partners. Denis, seja muito bem-vindo, é um prazer ter você aqui. Obrigado, Vitor. Bom dia. Prazer é o meu poder falar com vocês. Muito bom dia. Denis, eu queria entender essa estrutura de negócio, principalmente das empresas de saúde. A gente sabe que há uma tendência natural nos últimos anos de uma verticalização dos negócios, né? De uma concentração maior também do setor de saúde. Eu queria entender se esses M&As, se essas fusões e aquisições, elas encontram coro nessa tese. Se a gente tem acompanhado esses grupos, de fato, abarcando outras empresas para otimizar e verticalizar as suas operações. Vitor, é exatamente isso que a gente está passando nesse momento no setor, né? Eu particularmente, e a gente aqui na Forteza, a gente acompanha esse setor desde o final da década de 90, 99, 98, quando esse processo de consolidação se iniciou no Brasil. Vou fazer uma breve retrospectiva histórica com você. Ali começaram a se formar esses grandes grupos que a gente vê hoje em atuação no Brasil. Fazia parte daquele momento que pequenas empresas fossem adquiridas formando grupos maiores, como o DASA, a própria Amil e outros grupos como a Redditor, né? Então, passados aí quase 30 anos desse processo todo de consolidação, um pouquinho mais de 25, o momento que a gente se encontra hoje, e você muito bem pontuou, houve uma retomada histórica do volume financeiro de M&As. O Brasil estava apresentando algo como 10 bilhões de dólares ano e pulou para 37, quase 38 bilhões agora no começo do ano, principalmente puxado por uma transação que é a reestruturação toda que o Bradesco fez do seu braço de saúde, juntando todas as suas atividades, usando o Odontoprev como principal ponta de lança listada em bolsa. Então o momento que a gente vive hoje é exatamente isso que você estava comentando, é um momento de grandes grupos que se formaram ao longo dessa história de 25, 26 anos, que estão bastante consolidados, começarem a fazer movimentos laterais bastante significativos e transformadores, como é esse do Bradesco, onde ele colocou várias empresas embaixo da Odontoprev, unificando toda a prestação dele em saúde. Então ele tem ali o plano, ele tem o seguro, ele tem o plano odontológico, ele tem os seus próprios hospitais, ele tem a participação que ele tinha em outras atividades, como o próprio Fleury, juntando com tudo isso. Então você vai unificando essas atividades, fazendo com que o Brasil passe a ter grupos bastante verticalizados e bastante atuantes, não só em serviços ambulatoriais, como você disse, que hoje estão com valuations maiores na bolsa, mas também nos outros serviços de plano, nos serviços hospitalares e de diagnósticos. Então a fase é essa, Vitor, é uma fase de estas grandes empresas que se formaram no setor de saúde brasileiro, como o Bradesco, Amil, DASA, Redditor, se tornarem ainda mais relevantes através de movimentos de consolidação. E também não poderia deixar de mencionar um que foi recentemente anunciado, que é onde Porto Seguro e Fleury provavelmente vão se tornar os novos controladores da Oncoclínicas. Então você vai vendo que esses grandes grupos vão tomando cada vez mais essa faceta de se tornarem prestadores de uma ampla gama de serviços e buscando sinergias cada vez maiores. No começo era uma sinergia bem simples, compra 10, 20 hospitais e junta tudo aquilo. Agora eles estão indo para movimentos estratégicos além de simplesmente juntar uma vertical, eles estão juntando várias verticais. Denis, e exatamente por essa concentração de poucos gigantescos players, a gente não pode ver isso no impacto, evidentemente, de custos para o paciente, para o consumidor desses serviços? Olha, você tem o CAD, como você bem mesmo acabou de citar aí, que está olhando essa reestruturação da Amil com a Ímpar, né? Então, a gente acredita muito na função do CAD de regulador da questão de preços para nós consumidores finais. E aí estou falando de mim e de você, que pagamos plano de saúde, né? Os planos de saúde têm ficado realmente mais caros, mas existe uma tese que vem anterior a essa consolidação, Vitor, que é o próprio aumento dos custos de prestação de serviços de saúde.
Então eu te diria que apesar de parecer que a consolidação pode trazer uma piora para nós, consumidores, eu acredito que no fundo ela pode aliviar um aumento de custos que é inevitável nesse setor, que são os custos da prestação do serviço de saúde. A partir do momento que esses grupos se consolidam, talvez eles tenham condições de poder passar aos consumidores sinergias que eles obtêm em custos tão elevados que hoje estão por aí para prestar o serviço para nós consumidores finais. Então acho que tem uma combinação entre, sim, consolidação poderia trazer uma maior precificação por parte dos prestadores, sim, mas ao mesmo tempo eles têm uma inflação tão grande que eles vão usar essa sinergia para reduzir esses custos que chegam até nós, porque para nós, consumidores, vai ficando cada vez mais caro e inviabiliza o mercado, né? Você viu também no estudo que a gente elaborou que a quantidade de pessoas que têm planos de saúde no Brasil não está evoluindo tanto, né? Subiu só 2% de 24 para 25. E por quê? Porque ainda é um serviço muito caro. Então esses prestadores, na contramão do que a gente imaginaria, eles vão se consolidar e vão cobrar mais, eles têm que usar a consolidação como uma maneira de baratear o preço na ponta para eles aumentarem a quantidade de vidas. Vamos pensar que o Brasil tem 215 milhões de habitantes, Vitor. Só 53 milhões desses habitantes têm acesso à saúde privada. Saúde é algo que todo brasileiro preza muito. O SUS é um sistema muito eficiente, mas ele acaba não dando conta de tudo, né? Então, claramente, um grande salto que esse setor poderia dar no Brasil é um barateamento do seu custo na ponta para ele poder ter mais brasileiros podendo contratar esse tipo de serviço. Denis, a gente não pode deixar de falar, evidentemente, quando a gente fala sobre o mercado de saúde, a gente não pode deixar de falar da pandemia, né, que foi um grande marco para esse setor, uma grande mácula também, evidentemente, para toda a sociedade, né, enfim, a sociedade como um todo. A gente teve, de acordo com esse estudo de vocês, uma desaceleração no mercado entre 2023 e 2024, depois da pandemia. Eu queria entender o que explica esse movimento de um recuo nas fusões e aquisições logo depois da pandemia, né, nesse pós-pandemia imediato, e evidentemente o que explica esse movimento agora. Por que esse interesse nesse momento, em torno daquela, completando evidentemente a sua primeira resposta, em torno dessa estratégia de verticalizar os negócios e expandi-los? Vitor, eu te diria que a pandemia ela contribuiu para antecipar uma série de movimentos que esses players já fariam, né? A gente viu muito isso em tecnologia e em saúde também. O Brasil vinha num volume, algo como 120 transações anos no setor. Ele acelerou, Vitor, para 250 praticamente em 21. Se você olhar o biênio 2021, é uma média muito superior ao antes da pandemia e ao pós. Então, na realidade, não é que houve um desinteresse pelo setor ou o setor se tornou menos atrativo do ponto de vista econômico-financeiro para transações. Pelo contrário, ele continua sendo muito interessante. A pandemia, vamos dizer assim, que ela antecipou umas 100 e poucas transações que talvez ocorressem 22, 23, 24, 25 ou até hoje, ela antecipou para aquele momento. Porque aquele momento trouxe uma mudança muito grande para o setor da saúde do ponto de vista de demanda, do ponto de vista de necessidade de consolidação. E também, vamos lembrar, ele foi atingido, como muitos outros setores aqui no Brasil, pelo fato da gente ter tido muitas aberturas de capital. E também houve aberturas de capital em maior nível no setor de saúde naquele momento. E players, quando captam dinheiro, eles saem às compras, tá? Então esses fatores, eles anteciparam movimentos que o setor de saúde já faria. Então eu não diria que ele se tornou menos interessante. Digamos que houve muita transação no biênio 2021, antecipando muita coisa que aconteceria no tempo vindouro, né? E chegando até agora. E ao mesmo tempo, quando se compra demais, o período de digestão ele acaba sendo mais prolongado, né? Então vamos chamar que a gente está no inverno aí de M&As no setor de saúde, e o que não é um inverno, porque remonta ao volume de transações que a gente tinha no pré-pandemia, de 110 a 120 transações no ano, mas ele acaba sendo considerado inverno pelo o extremo aquecimento que existiu em 2021. Mas o setor continua sendo muito atraente, a necessidade de consolidação continua evidente no setor, e como você bem lembrou no começo da nossa conversa, o que está havendo agora são movimentos
mais amplos e significativos dos maiores players que se formaram no mercado brasileiro, como Fleury, como Redditor, como o próprio Bradesco, DASA, entre outros, né? Eu te diria que de uma maneira histórica, olhando de 99 e 2000, quando eu comecei a acompanhar esse setor até hoje, o setor de saúde hoje está muito fortalecido. Várias empresas passaram pela bolsa, receberam investimento de fundos de private equity. Acredito que a gente tem um setor no Brasil de ponta, viu, Vitor? Muito comparável a setores de vários outros países do mundo, como Estados Unidos, países europeus. Acredito que o empresariado brasileiro da saúde e os investidores estão de parabéns. Tiraram nota 9,5, 10 no que eles foram capazes de criar aqui no Brasil como sistema privado de saúde para nos atender. Realmente, a gente tem uma rede privada de excelência, né? Evidentemente, aquilo que você falou, claro, há uma dificuldade ainda de acesso, dados esses custos bastante elevados para o consumidor. E exatamente sobre essa estratégia de negócio, você falou sobre esse interesse também dos fundos de private equity, mas eu queria falar sobre, principalmente sobre essa oferta dos planos individuais, dos planos corporativos. Comenta-se muito, né, que o plano individual, por si só, ele está em extinção. Eu queria entender exatamente essa mudança da oferta de planos. Por que os planos têm evitado essa concessão ou colocam preços bastante elevados e preferem, por exemplo, o modelo cooperativo? O Brasil tem uma previsão legal, Vitor, que está lá há vários anos, inclusive da época do governo Fernando Henrique Cardoso, em que os planos de saúde individuais, eles não podem ser ajustados de maneira livre como são ajustados os corporativos. Eles têm um limite de ajuste de preço anual. Então, o que aconteceu ao longo desses últimos 20, 25 anos, essa regra ela foi colocada no final da década de 90, quando você faz um acúmulo de taxas de aumento de preço em 20, 25 anos, num limitador pela inflação, e a inflação do setor de saúde foi 3, 4 vezes maior todo ano do que a inflação brasileira, você criou uma distância muito grande entre o que um indivíduo pode contribuir para ter o seu plano e o que o indivíduo dentro do plano corporativo pode contribuir para ter o seu plano. Então isso fez com que para qualquer operadora se tornasse inviável. Então, atualmente, o que ela faz é o que você bem falou, ela coloca um preço muito alto, porque ela sabe que nos anos seguintes, já que a lei não mudou, ela não vai poder fazer um ajuste conforme a inflação médica do setor médico e sim terá que fazer um ajuste conforme a inflação nacional. Isso vai segurar o quanto ela é capaz de dar cobertura para aquele paciente. Então, de uma certa maneira, essa regulação inviabilizou esse tipo de plano no Brasil. O que teria que ter acontecido é que essa regulação precisaria mudar e ter o mesmo tipo de liberdade que as operadoras têm no plano corporativo para o plano individual. Acaba sendo um produto que, como você disse, ou ele não é oferecido ou ele é oferecido em preços extremamente altos e aí as pessoas não querem adquiri-lo. Pois é realmente um cenário que a gente olha com atenção, exatamente com essa perspectiva também, né, da oferta de serviços mais abrangentes. Conversei com o Denis Morente, sócio e fundador da Forteza Partners. Denis, muito obrigado pela disponibilidade de conversar com a gente. Muito obrigado, Vitor. Uma boa semana a você e todos os espectadores e sempre estaremos aqui à disposição para conversar com vocês. Nós também, portas sempre abertas. Abração.